Meus irmãos, para nossa meditação nessa noite, quero ler 1 Pedro, capítulo de número 1, do verso de número 13 ao verso de número 21, que diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Que esta palavra lida, ela seja aplicada às nossas mentes e corações. Amém? Vamos orar. Querido Deus, usa-nos nessa noite como instrumentos para falar ao teu povo através da tua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, com base nesse texto lido de 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao verso 21, eu queria meditar sobre o seguinte tema: o que faz uma igreja morrer? O que faz uma igreja morrer? Todas as 7 igrejas descritas no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e no capítulo 3, que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, estão literalmente morta. Hoje, segundo pesquisas realizadas, existem apenas 1% de cristãos que viveram ou que serviram, portanto, naquela época. Hoje, restam exatamente 1% de cristãos nessas regiões aonde estavam situadas essas 7 igrejas. Restam ruínas de um passado glorioso que se foi. As glórias daquele tempo estão, portanto, cobertas de pedras e sepultadas debaixo de escombros. Mas o que foi que aconteceu para que essas igrejas morressem? Eu queria, portanto, destacar apenas 2 pontos, com base na leitura do texto que fizemos. Para que uma igreja morra, a primeira característica é que a morte de uma igreja acontece quando ela se aparta da verdade. O versículo
de número 1 da primeira epístola de Pedro, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia e Bitínia. Agora veja o que diz o verso de número 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Algumas daquelas igrejas, elas foram ameaçadas pelos falsos mestres e pelas suas heresias, e permitiram que os seus ensinamentos fossem semeados dentro delas. Uma igreja, ela não tem antídoto para resistir à apostasia quando abandona a sua fidelidade à Escritura, nem a inevitabilidade da morte quando ela se aparta dos preceitos de Deus. Jesus, em Mateus, capítulo 7, do verso 15 ao verso 23, ele alerta severamente a sua igreja para que tenham cuidado com os falsos profetas que iriam se infiltrar dentro das igrejas disfarçada de ovelhas. A semana que passou eu li que na Inglaterra já estão cogitando a possibilidade de rever todos os sermões que serão pregados pelos pastores naquele país. Nós precisamos, portanto, meus irmãos, nos apegar à verdade. Somente o apego à verdade é que vai fazer com que nós não nos desviemos da palavra do Senhor e nem do caminho que vai nos levar para a vida eterna. Para que nós saibamos distinguir um falso profeta do verdadeiro profeta, nós precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus. E só vamos conhecê-la lendo-a todos os dias. A Bíblia diz que o povo do Senhor, ele perece, ou seja, ele morre, a igreja do Senhor morre exatamente por falta de conhecimento. Sempre que uma igreja troca o evangelho da graça por outro evangelho, ela entra por um caminho desastroso, cujo fim é a morte. A segunda coisa que eu queria destacar, o que leva uma igreja a morrer. A morte de uma igreja acontece quando ela se mistura com o mundo. O verso 14 vai dizer: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Quando éramos, portanto, do mundo, filhos da ira, servos de Satanás, fazendo a vontade da carne e vivendo segundo a obediência do príncipe das trevas, nós fazíamos tudo aquilo que a Bíblia condenava, porque não tínhamos ainda a palavra revelada em nós. Mas quando a palavra foi revelada através
do Evangelho, que significa boas novas, e ela entrou na nossa mente, no nosso coração, e nos tornou nova criatura, então esse tempo da ignorância deixou de existir. Não podemos mais hoje, como igreja do Senhor, pecar de forma deliberada, porque hoje nós temos a palavra revelada. Quando uma igreja que se divide em servir a Cristo e o apego ao mundo, quando uma igreja tolera a imoralidade sexual entre seus membros, quando uma igreja flerta com o mundo para amá-lo, essa igreja com certeza vai morrer. E o contraste, portanto, dessa desobediência é exatamente o contrário. O texto sagrado nos ordena, não é? Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos. Olha que coisa interessante. Em todo o vosso procedimento. A palavra de Deus, ela é muito clara quando ela diz: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E todo aquele que quer fazer amizade com o mundo vai se constituir inimigo de Deus. Hoje, há pouca ou quase nenhuma diferença entre o estilo de vida daqueles que estão na igreja e daqueles que estão comprometidos com o mundo. Segundo uma pesquisa feita alguns anos atrás, o número de jovens cristãos que vão para o casamento com uma vida sexual ativa é quase o mesmo daqueles que não frequentam uma igreja evangélica. A bancada evangélica no Congresso Nacional, ela é conhecida no meio político como a bancada mais corrupta que já se viu ao longo de todos esses anos. O apelo bíblico para a igreja do Senhor é exatamente que ela não se molde, não é, aos padrões do mundo, mas ela, portanto, se amolde aos padrões de Deus, porque eles são os melhores para as nossas vidas. A igreja do Senhor, ela, portanto, custou muito cara, custou a vida do próprio Filho de Deus. E todos aqueles que já foram alcançados pela graça salvadora do Senhor, precisam, portanto, viver nesse tempo uma vida de santidade, para não deixar a igreja morrer. Nós precisamos, portanto, ser imitadores de Deus, nos fortalecermos no Senhor, ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Devemos ser uma igreja santa, como Deus é santo, e precisamos ser fiel até a morte. Precisamos, meus irmãos, como igreja, estar vigilantes todos os dias, porque a Bíblia diz que o diabo, ele anda em derredor, procurando a quem possa tragar.
E nós estamos vivendo, nos dias atuais, uma corrida desesperadora atrás de milagres, e não em busca do pão que não perece. Há uma propaganda enganosa de coisas sobrenaturais, feitas por marqueteiros da fé, espertalhões, movidos pelo combustível da ganância, que arrastam multidões para templos religiosos, mas não para o evangelho da graça, não para o evangelho que transforma, não para o evangelho que liberta, não para o evangelho que dá vida e vida em abundância. Proclamam uma religiosidade mística, repleta de práticas estranhas e condenáveis pela Bíblia Sagrada. Assistimos com tristeza ministérios transformando-se em impérios financeiros e igrejas transformando-se em agências bancárias. Precisamos, meus irmãos, levar muito a sério essas advertências do Senhor. Se quisermos uma igreja viva, uma igreja que faça diferença neste século, para que sejamos, portanto, exemplos para esta geração e deixemos para a geração que virá um exemplo de fidelidade, de compromisso, nós não podemos nos apartarmos da verdade. E não podemos, portanto, nos amoldar aos padrões do mundo. Somos uma igreja viva e temos que viver como o Senhor quer e não como nós queremos. Que Deus Todo-Poderoso aplique essas verdades em nossas vidas e que levemos a sério essas advertências para que cheguemos à nossa caminhada até o final, mas firmes, vitoriosos e preparados para o grande encontro com o Senhor. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por essas verdades insofismáveis que aprendemos na tua palavra. Ó Deus, se não quisermos que a nossa igreja morra, nós precisamos todos os dias ler a tua palavra e andar na verdade. Nós precisamos todos os dias não deixar que o mundo entre dentro de nós e não nos amoldarmos a ele, Senhor. Que o nosso compromisso como igreja do Senhor seja o apego à verdade e seguir os teus ensinamentos. Abençoa o teu povo, guarda-os, protege-os e livra-os de todos os perigos. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nós te pedimos. Amém. Maranata, vamos cantar, para a honra e a glória do nome do Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Glória a Deus. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia.